Para ser 800 mil. 800 mil estupros por ano no Brasil. Vamos acreditar, Felipe, mais ou menos, que 5% dessas mulheres engravidem. 5%. Por que eu estou falando 5%? Porque grande parte, o estupro não é isolado, ele é contínuo, principalmente no adolescente, porque são pessoas muito próximas. Então, eu estou botando por baixo. Se você faz uma regra de 3 sim, pegando esses números, pegando um número de abortamento previsto em lei que varia de 2 mil a 3 mil, a gente chega a um percentual que 96%, 95% das mulheres estupradas no Brasil não têm direito ao aborto, certo? Engravido e leva. Não é porque ela queira, não. É porque não tem acesso à informação. São barreiras colocadas. Então, Desconhece, né? Ou muitas vezes. são barreiras no interior. Ó, imagina, Felipe, assim, uma pessoa dessa linha de ideologia que é contra, certo? Aí o prefeito. Ele não dá nem a ambulância ao secretário de saúde para procurar um serviço, tá entendendo? A paciente não tem como chegar, viajar 1.000 quilômetros, 500 quilômetros para procurar ajuda, porque, primeiro, você pode entrar no site do governo do estado, aí em São Paulo, procurar saber aonde são os serviços da Botafogo Previsto em Lei, você não vai encontrar. Agora você encontra de vacina, de câncer, mas as informações não são dadas. E são essas mesmas pessoas, Felipe, que bloqueiam o acesso tempestivo, quer dizer, precoce, que querem fazer uma PL obstruindo com 22 semanas. Ou seja, na verdade, ele quer ter um ponto de corte para jogar todo mundo para 22 semanas. Porque os casos mais avançados, pessoal, vai permitir o aborto com 8, 9 meses. Os casos mais avançados aqui, a gente pega 23, 24 semanas. Mas os casos mais cabeludos foi quando essas forças enclausuraram as meninas. Quando esses políticos, essas pessoas, até religiosos, pega a menina na rua, estuprada, e leva para a igreja, para o convento, alimenta elas até chegar com 24, 25 semanas e libera. Porque sabendo que naquele local não vai conseguir, certo? Então, é ao contrário, entendeu? Sabe, Eu não Olímpio, eu sou de um estado que eu costumo falar que é um estado bem conservador. Eu sou do qual é o seu Espírito estado? Santo. Sou do Espírito Santo, então tem até nome de igreja, para você ter ideia, né? O estado do Espírito Santo. E eu lembro, há mais ou menos 2 ou 3 anos, um caso que teve envolvimento político e religioso bem forte em Vitória. Isso teve repercussões enormes. E, salvo engano, essa menor, que era uma menor, acho que de 11 Dez anos, anos. 10 anos. justo, ela foi levada para Recife, Foi. É a cidadezinha São Mateus, no litoral norte. norte do Ela estado. morava com a avó, durante a pandemia, tentava ganhar algum dinheiro vendendo coisa na praia, e a escola fechada, a menina ficava em casa. Quando a avó saía, o tio dessa menina chegava, estuprava e ameaçava a menina. Quando a avó percebeu que estava grávida, estava com 18 semanas. Aí, grupo, pior, Felipe, é que muitos conselhos tutelares eles infringem o objetivo do Conselho Tutelar, que é defender a criança, o Estatuto da Criança e Adolescente. São conselhos tutelares aparelhados, certo? Muitas vezes por igreja, e pastores de igrejas pentecostais para obstruir o acesso ao aborto previsto em lei, e muitas vezes com coisas absurdas, como o tratamento gay, a mulher, obstruindo a mulher a se livrar de um relacionamento abusivo, achando que ela deve rezar e aceitar de apanhar do marido. São coisas horríveis, né? Então, esse grupo bloqueou a menina com orientação de Brasília, daquela ministra Damares, que orientou de longe a enclausurar a menina, e foram filmados vídeos, né, para a campanha eleitoral que estava salvando a vida, e ela só foi liberada com 22 para 23 semanas, que foi até a Vitória. Chegando lá, em Vitória tem uma norma técnica de 2012, que é infralegal, mas é a única que a gente tem, que orienta até 22 semanas, embora possa se fazer. A gente não tem essa norma técnica. Por sinal, o governo tentou fazer uma norma técnica de assistolia de acima de 22 semanas, durou apenas 6 horas, porque caiu em cima os políticos dizendo que ia fazer uma orientação de abortamento até 9 meses. Aí o governo fragilizado para aprovar outras pautas, retirou, né? Por sinal, eu estou indo para amanhã, para o Rio de Janeiro, para ter uma reunião lá que eu acho que vai estar todo no Ministério. Porque ele vai tentar reeditar isso, que agora está um pouquinho melhor para eles terem coragem. Mas você sabe que é muito difícil, Felipe, porque
a bancada, a política no Brasil é muito rasteira, né? Não entende, joga com isso aí, é muito difícil. Mas vamos tentar novamente. Bom, Ah, sim. Felipe, só que eu vou falar muito, veja. Há outro pode problema. falar. Vamos Pode. lá. Vamos Estamos aqui lá. para te Há ouvir, outro que você professor. falou que é importantíssimo, Felipe. Pessoal, que é o risco, o risco à vida, certo? O risco de morte. Na Ó, lei, vamos falar primeiro da anencefalia, que aí já anencefalia. Pronto, anencefalia não simples, precisa. fica Anencefalia simples basta e ultrassom, direto. né? Aí eu acho que no Brasil não tem objeção de consciência. Normalmente as pessoas têm empatia, porque sabem que sem cérebro não vive. Embora, Felipe, é obrigação nossa dizer. Quando o paciente tem um ultrassom, já aconteceu comigo, viu? Pode acontecer. Eu fui dar a notícia que o residente não disse: não, doutor, eu não quero dar, não, que ela deseja muito essa gravidez. Eu não tenho coragem, não, então eu vou lá contigo. Aí eu fui mostrar o ultrassom, lamentando. Olha, fulana, a ultrassom mostra um defeito gravíssimo. Ele não tem esse ossinho aqui, essa cabeça, não tem crânio, não tem cérebro. É uma E, situação doutor, mas incompatível com a aí vida, perguntou, né? perguntou para mim, doutor, mas tem perninha? Tem. Tem bracinho? Tem coração? Tem rim? Tem. Só está faltando cérebro? É. Graças a Deus, doutor, porque quem tem fé, e ela, por um motivo religioso ou fé mesmo, ela quis manter a gravidez. Você tem que respeitar. Vai fazer Eu já, eu pré-natal com outro já, risco. eu já Mas é um fiz direito. pré-natal. Eu fiz pré-natal. Aliás, temos uma tese de mestrado na Unifesp, do pré-natal de fetos com malformações que seriam incompatíveis. Lembrando que a interrupção prevista em lei é só para anencefalia, mas a gente Exato. tem outras situações incompatíveis em que a interrupção, para ser feita, tem que passar por um procedimento legal, jurídico. Estou correto, doutor Olímpio? Correto, Felipe. Você tem de pegar o ultrassom, fazer com que ela escreva: eu, fulano de tal, solicito a interrupção da gravidez, fui informada que tem uma malformação incompatível. Oi, tudo bom? É tua filha? Vem cá, ele está dando um oi para você. É a baixinha É, que está pulando aqui, é isso mesmo. veja. Olha lá. Oi, tudo bom? Linda ela. Uma figura, uma figura. Ó, aí você tem de, você tem de anexar uma literatura também e pedir uma autorização judicial, certo? Da entrada para conseguir autorização judicial. Aqui a gente Aqui, consegue rápido. aqui na Unifesp, como a gente tem um serviço de medicina fetal, tem conectado aí a Jaqueline Mazola, que fez residência de fetal aqui na Unifesp, ela pode citar. A gente tem situações, por exemplo, síndrome de Patot, síndrome de Edwards, agenesia renal bilateral, são situações que a gente sabe, não tem, né, prognóstico, e, enfim, de acordo com a solicitação, primeiro, óbvio, né, a orientação, né, de que são situações incompatíveis com a sobrevida extrauterina e que o casal opte, né, ou que o casal aceite a possibilidade de interrupção, a gente faz realmente um relatório, anexa a literatura e submete isso a um juizado, um juiz, e em casos vários a gente teve, autoriza a interrupção nesses casos. Então, não somente de anencefalia não precisa de nada disso, só registra em prontuário e ultrassom, mas nos outros casos de malformações incompatíveis com a vida, essa interrupção tem que ser via judicial e sim, ela já foi realizada diversas vezes, hoje inclusive, na Unifesp, por um Uhum. caso ligado a malformações Exato, incompatíveis. exato. Exatamente. Então, isso aí não há tanto problema e tem avançado bastante em garantir esse direito, né? Era o melhor que a lei fosse expandisse para não precisar de nada, que era mais rápido. A decisão médica, sendo incompatível por analogia, seria para todos os casos de malformações incompatíveis com a vida. Mas não é, né? Só tem para anencefalia. O outro caso é assim, o risco à vida, certo? Que a lei, ela é muito. Aí não pode ler ipsilitra a lei, porque ele diz assim: se É não há muito outra vaga, forma de né? É evitar a muito morte. vaga. É muito vago. Se Teoricamente, não há outra forma de evitar a morte.
já é discutido muito do jurídico que a gente não deve fazer uma interpretação restritiva. Deve ser na atual evidência. Porque se você for assim, se não há outra forma, na medicina avançando sempre há uma forma. O paciente foi para o UTI. Eu vou interromper quando? Só quando tiver morte cerebral ou quando tiver um caso irreversível, near-miss? Será que a gente tem que esperar que transforme em near-miss para oferecer? Eu sabendo que ela tem uma doença, que uma hipertensão pulmonar. Se eu interromper hoje que ela está bem, se ela não está descompensada, a chance de sobrevida é quase 100%. Mas eu esperar que ela tenha um edema agudo do pulmão, que ela descompense, se eu for interromper nesse momento, que ela está mais para lá do que para cá, aí vai perder a maior parte das mulheres. E será que é Exato. ético isso? Eu sabendo o que vai acontecer? Então, Felipe, o que é que eu penso? E lá fora também, coisa que a gente não incorporou isso é que nós médicos geralmente não oferecem, porque não fala em percentual. Vamos, a gente está falando da classificação que é a New York, estádio 4, que é aquela pessoa que tem uma cardiopatia até parada, tem falta de ar. Ela não pode engravidar. Então, aí quase todo mundo concorda que ela deve fazer o abortamento. Mas vamos pensar, Felipe, que ela tenha uma cardiopatia aos médios ou grandes esforços, no começo da gravidez. Mas com o passar do tempo, vai descompensar mais. Mas eu olho na literatura e diz, olha, eu conversei com um cardiologista, ela só tem 5% de morrer. Ah, então não vou oferecer, não. Ela só tem de 5 a 5 10. 5% Ó, é pouco, é né? pouco, vai ter 90% sobreviver. Aí você vai conversar com ela. Aí nem conversa, ela nem diz para ela que tem 5 a 10%. Aí, se você for conversar, ô fulana, tu só tem 5% dela, ele não concorda não, mas doutor, eu sou mãe solo, tenho 4 filhos, e o senhor está dizendo que eu não vou morrer 90%. Mas o senhor disse aí que eu vou precisar ficar internado 3, 4 meses longe da minha família, que provavelmente eu devo ir para o UTI. Eu não posso, doutor. O senhor vai cuidar do meu filho? Quem vai cuidar? Então, a gente tem que ter essa empatia para colocar que quem deve decidir o seu risco de morte não é o médico, é o paciente. E outra coisa, né, Lembra, eu Hum, meu pré-natal, adorei que você citou o NIRMIS. Aliás, na Rede Brasileira de Vigilância ao NIRMIS foi onde nos conhecemos, lá na exato, Unicamp com o alguns professor anos atrás. Cecati, há uns bons anos atrás. Eu não sei se você lembra, mas daquela rede acabou saindo o meu mestrado, que é em cardiopatia. Então, eu Claro, sou da linha da cardiopatia. Hipertensão pulmonar é uma situação clássica em que o risco de morte materna no passado era 80%, né? exato, Atualmente, evoluímos muito, mas esse risco ainda chega a 30%. Então, de cada três, uma vai morrer, né? exato. Quando a gente fala em risco materno, quando a gente fala risco materno iminente, a paciente está na UTI, está entre a vida e a morte. Eu acho que no meu doutorado, e eu já estou até avisando em público aqui, 4 de novembro, se Deus quiser, a defesa, viu? Parabéns. Um dos objetivos, Olímpio, é discutir justamente o abortamento, a interrupção da gestação nas pacientes cardiopatas, que a gente chama de OMS4, né, que são aquelas justamente graves. São as cianóticas, são as pacientes com hipertensão pulmonar, só que elas têm fração de ejeção de menor que 30%. Eu falo, o coração nem bate, o coração apanha, né? É, Exato, e não é ético esperar realmente que essa paciente ela entre em risco iminente de vida para pensar em interrupção, né? exato, Felipe. Mas É, eu vou mais além, Felipe. Eu vou colocar aquele caso que não tem cianose, que está compensado, certo? Porque se você pensar, Felipe, mesmo que seja pequeno o risco, vamos colocar lá 5%, 4%, mas já é 100 vezes maior do que a população geral. E, lembrando que morte materna é número de mortes por 100 mil nascidos vivos, não é em porcentagem, é em exato. 100 mil. É um É 100 número. mil. Aí você tem aqui no Brasil 60. Aí você faz uma regra de três simples, vai ver que 6% já é 100 vezes mais do que 0,06. Então, Exato. quem deve decidir, claro que ele pode ter objeção de consciência,
Mas é quem deve decidir a pessoa, porque é interessante, Felipe. Se for sua irmã, sua mulher, que esteja 5% de morrer, olha, será que a gente pensaria igual quando o outro lado é uma pessoa pobre, do SUS? Será que a gente se colocando lá, não, eu não queria que fosse minha mulher, minha irmã, alguém querido, eu não queria que tivesse, não. E além do mais, ela não quer essa gravidez, porque ela não quer correr esse risco. Eu tenho que respeitar o direito dela. Muitas vezes a gente não oferece isso. É como se tivesse dois códigos de ética médica. Um código de ética médica, aí tem aquela pessoa que tem afeto, e um código de ética para as outras para os pessoas outros. para os outros. E não existe isso no Código de Ética Médica. O capítulo de Direitos Humanos, o capítulo 23, a gente tem que tratar todo mundo igual. Não pode discriminar ninguém, nem por dinheiro, nem por religião. A gente tem que tratar, dar o melhor para cada um. Não pode ter dois códigos de ética médica. Então, a gente tem que treinar isso. É como, Felipe, infelizmente, na nossa cultura, minha, sua, de todos nós, você está falando de Espírito Santo, cara. Sim, Mas aqui no Nordeste, então, não é diferente, não. Não é? Aqui não, a cana não é. Tipo, a pessoa do Nordeste é de cana-de-açúcar, de engenho, não sei o quê, de escravidão, não é diferente. Então, é assim, esse treinamento é a gente como se estivesse colocando assim, o embrião no mesmo nível da mulher. A gente pergunta para o embrião, você quer morrer? Aí o embrião, não quero não. Pergunta, quer morrer? Aí empatou. Aí só vai para o lado quando tem um percentual maior para um dos lados. Mas não deveria ser assim. A mulher, o percentual, a gente devia colocar todo na mulher a decisão, entendendo? Porque é ali que é nosso paciente, ali que é uma pessoa de fato, não é? Ali é o corpo dela, é a história dela, certo? Tem muito mais pessoas envolvidas ali com aquela história da mulher, né? Uma mãe, uma irmã, do que o embrião dela, que está no corpo dela. Então, a gente ia treinar isso, mas eu sei que está longe ainda, mas é o caminho. Porque, Felipe, você sabe muito bem que trabalha com isso. 30% das mortes maternas é de doença pré-existente. Ou perfeito. seja, se tivesse um pré-natal adequado, um pré-natal não, um contracepção, porque a mulher que tem cardiopatia, hipertensão maligna, Lembrar nefropatia, que ela não no quer Brasil, engravidar. 55% das gestações são não planejadas. Então, Não começa antes do planejada, Felipe. pré-natal. Começa no Felipe, planejamento. 30% morre de doença pré-existente. Então, a gente devia oferecer método contraceptivo, não oferece. Um pré-natal adequado, não oferece nem um abortamento quando ela tem uma doença grave. Se a gente oferecesse isso, no Brasil praticamente não existe abortamento por risco de morte, é 1%. Se a gente conseguisse É. aumentar para 10% isso, provavelmente a mortalidade materna ia diminuir. Sabe, Olímpio, eu vou fazer até um parênteses aqui. Tenho conectado duas R4 aqui da Unifesp, a Nicole Miranda e a Ana Luísa Toledo. Não sei se elas estão aí ainda ou se estão com a câmera fechada, enfim. Elas entraram esse ano na obstetrícia de alta complexidade. Já na primeira semana, elas tiveram um caso de interrupção por risco materno ligado à cardiopatia. Então, eu procurei, né, como é um dos objetivos aqui do doutorado, achar artigos que caracterizassem o que diabos é esse risco, né? E é um grande vazio. A gente não tem essa caracterização. Vou pedir, até, ó, pedindo em público, né? O artigo está para ser submetido no Cadernos de Saúde Pública, que eu queria que fosse uma publicação em português, porque eu acho que esse tema é importante para o médico brasileiro. Então, o médico brasileiro não vai procurar esse assunto numa revista internacional. Eu queria que o artigo tivesse em português. Acho que tem uma importância para a saúde pública isso. Mas antes de submeter, eu vou mandar para você dar uma lida. Quero a sua opinião, né? A gente tem, acho que, É. 14 casos em que a interrupção foi realizada pelo risco ligado à cardiopatia. E eu boto o que é mais ou menos o nosso protocolo aqui na Unifesp. Então, a gente se embasa, né, nos protocolos Uhum. institucionais, né? E a gente tem, obviamente, uma primeira conversa com o casal, e aí é o casal, né? A esposa, obviamente, a mulher que está grávida, e o parceiro quando vai, ou com o acompanhante quando chega junto de um irmão, uma mãe, nesse primeiro momento. A gente aborda esse risco
E essa pessoa, ela fica com um retorno agendado conosco em uma semana. Isso, quando é no primeiro trimestre, muda muito pouco. O problema é que, às vezes, essas pessoas chegam tarde, não no abortamento, elas chegam tarde no pré-natal, né? E aí, quando você já está no segundo trimestre, você está com um problema bem maior, né, mãe? Exato. Mas, em geral, a gente dá uma semana para essa paciente pensar e ela volta, e pelo menos dentro da cardiopatia ou dentro das nefropatias e transplante renal, que é meu outro pré-natal, eu estou sempre ligado a essa Uhum. comunicação, essa conversa, que não são conversas fáceis, né? Mas que Não é. são conversas que são necessárias. E aí, em geral, a mulher naquele momento, naquela uma semana, ela já teve pelo menos tempo de amadurecer um pouco a ideia do risco dela, claro, porque muitas vezes ninguém falou que essa paciente tem risco, né? Gravidez, o pessoal esquece que mulheres grávidas morrem mais que mulheres adultas não grávidas, né? Enfim. E aí, nesse momento, se a paciente é favorável à interrupção, a gente monta uma reunião clínica onde está presente a obstetrícia e a especialidade. Eu estou falando da cardio porque eu sou da cardio, eu estou falando da nefro porque eu fico em contato com a nefro, mas, por exemplo, lúpicas com hipertensão pulmonar, a reunião é com a reumato, ou doentes oncológicas, seja doença hematológica, câncer, leucemia, linfoma, ou doenças hormônio dependentes, tipo câncer de mama, que a gente já teve alguns casos, a interrupção é com a especialidade, então com a reumato, com a onco, com a cardio, com a nefro. E aí, sendo as duas especialidades, a especialidade clínica e a obstetrícia concordante, então a gente submete ao passo seguinte, que é a interrupção em si. Como a interrupção é feita, na verdade, depende muito mais da idade gestacional. E é essa a grande questão da atualidade. Queria que você falasse sobre esse projeto de lei, professor Olímpio. Que Bom, alguns aqui estão no R1, podem nem estar vendo televisão. claro. Não, é a seguinte, né? O projeto de lei 1904, ele coloca como crime punição como homicídio para a menina ou a mulher que fizer o abortamento acima de 22 semanas e também para o médico, certo? E a gente é completamente contra, porque é, é o seguinte, ele proíbe a interrupção, né? No caso do estupro, só do estupro, viu? Não existe morte, não, nem da cefalia, é só o caso do estupro. E isso veio também do CFM antes, que fez uma resolução proibindo a cistolia. Você proibindo a cistolia é uma forma indireta de inviabilizar o abortamento em 2 semanas. Por quê? Diferente da situação. Ai, Olímpio, Deus. por quê? No feto mal formado, se você interrompe com 24 semanas, 25, incompatível com a vida, ele vai nascer, a mãe vai se despedir, vai ter aquele momento com seu filho de despedir, vai olhar, vai chorar, né? Vai ter o luto, que é um filho desejado, né? No caso a mãe cardiopata, ela quer ter chance de ter o filho. E a gente vai conversar. Aqui no Nordeste, ou na literatura nacional, é uma zona cinzenta, entre 23 a 25,6, né? Porque a mortalidade é muito alta. A gente não tem UTI igual ao Canadá no SUS. Então, a gente aqui no meu serviço, em torno de 24, 25 semanas, 80, 90% vai morrer. E o restante nasce bastante sequelado, além de passar 1, 2, 3 meses. Então, ela tem que ter consciência disso aí para decidir. Se decidir apenas cuidado paliativo, a gente respeita. Nasceu 23, 24 semanas, até 25. A partir de 25, 26, é quem tivesse tudo, né? Aí vai para o UTI, surfactante, tudo. Então, esse é o caso que a mulher quer o filho. Mas quando é o estupro, ela não quer o filho. Aí você, obstruindo na cistolia, que a maior parte é de 23, dentro dessa zona cinzenta, você vai colocar a mulher que não quer o filho a ter um filho vivo. E esse filho vivo vai para onde? Para uma UTI. Ele vai passar várias semanas, vai morrer ou sair bastante sequelado. Então, aquela mulher que não queria ter um filho, ela vai sair com um filho sequelado. E ninguém adota filho sequelado. Entendeu? Então, ela vai ser punida. Então, é por isso que a gente não quer que ultrapasse nunca 22 semanas,
mas a gente acha que é a FIGO, Federação Internacional de Ginecologia Obstetrícia, orienta que a forma mais ética e humana é oferecer a cistolia. Porque, como eu digo sempre, Felipe, a mulher que nos procura com 22 semanas, que foi estuprada, não existe essa imagem sádica da mulher. Alguém achar que existe a mulher que gosta de abortar, alguém achar que a mulher foi estuprada e, por maldade, ela só procurou a maternidade quando tinha 23 semanas para fazer a cistolia fetal. Não. Ela, se pudesse, ela tinha chegado no dia seguinte. Mas as barreiras são colocadas. A falta de informação é muito grande. Muitas vezes ela não pode procurar ajuda, porque é alguém que tem um poder muito grande sobre ela. Então, elas são vítimas. Então, se a gente fizer outra violência contra ela, ninguém merece. A não ser da cabeça de gente, desculpa a palavra, misógina, gente doente. É pessoas. Parece que não vieram de mulheres, não nasceram, não tem mulher Sim. na família. Porque Sa- pensar uma maldade dessa e dizer assim que não está obstruindo, não sei o quê, é uma coisa. Alguém disse aí, é hipocrisia mesmo, certo? Porque essas pessoas aí, quando tem. Eu trabalho no serviço já há 30 anos. Eu já atendi vários colegas e políticos que falam contra o aborto, mas quando tem uma filha estuprada, me procura. Doutor Olímpio, mas não diga a ninguém não, segredo. Aí depois eu resolvo o problema e o cara está lá pregando a mesma coisa. Esquece que a filha dele passou por aquilo. Porque ele vive, ele precisa disso para se reeleger, tá entendendo? é, Então, eu fico muito triste com o ser humano, porque é absurdo, tá entendendo? É um absurdo. É a, assustador, eu a, acho. a, Assustador. Porque aí você diz, Olímpio, mas não é difícil. Felipe, eu não faço ultrassom. Então, eu acho que o mais difícil é o colega fazer a sistolia. Não é fácil você injetar cloreto de potássio no coração, ver um coração batendo. Mas eu tenho sim. aqui ex-alunos, certo? Que fazem. Sabe o que eles dizem? É porque eu olho assim como fosse a minha filha. Eu olho como aquela pessoa ali fosse a minha neta, que ela não merecesse aquela gravidez para o estuprador. Então, ele faz uma visão da menina. Aí, quando você faz isso, você se sente que foi médico. Você agiu com autonomia, diminuindo o sofrimento. A gente nem sempre cura, mas o sofrimento maior é você impor uma coisa que ela não quer. Felipe, é a principal causa de morte, morte entre crianças e adolescentes, é a gravidez. Ela não morre de câncer, ela não morre de acidente de carro, a menina morre de gravidez. E a segunda causa de morte é o suicídio devido à violência. São as duas principais causas. Muitas vezes no hospital de emergência, a menina toma um chubinho e só descobre que ela está grávida no SVO. Muitas vezes nem a mãe sabia que ela suicidou por causa da gravidez. Infelizmente, no meu primeiro ano de residência, segundo ano de residência, no meu R2 da GO, eu tive uma tentativa de suicídio em que a paciente realmente tomou chumbinho. Foi, a gente até levou para Figo, ela acabou com o estoque de atropina no hospital. Foi uma coisa desesperadora o atendimento dessa menor. E ela não morreu, mas ficou gravemente sequelada. Exato. Mas nesse interim do atendimento a essa paciente, a gente descobriu a gravidez. Foi exatamente esse mesmo contexto que você acaba de narrar, Luca. Então, você trouxe uma memória à minha É, cabeça. Depois, para os exato. residentes, eu envio o caso, tá publicado, inclusive. Exato. Ô, Felipe, pior que o pessoal decide isso, alguns colegas médicos nunca atenderam uma mulher vítima de violência. Não tem experiência nenhuma. Quando você vai fazer uma resolução sobre reprodução humana, uma resolução sobre, sei lá, sobre qualquer especialidade, né, sobre endocrinologia, você traz quem trabalha com isso, para ouvir a Isso opinião, pega as evidências faz, científicas. faz parte Pegar ouvir o o que... especialista, né? Exato.
Mas eles não, eles trazem gente que nunca atendeu para fazer uma resolução contra a Câmara Técnica. Aí tem uma Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia. E a Febraga não foi ouvida. Eles passam por cima e botam os critérios religiosos e políticos partidários acima. Olha, tem pessoas aí perguntando, não? Tem a Angélia, A né? Doutora Angélia Beatriz. está mandando vários comentários. Deixa eu pegar aqui, ó. Ela falou, né? Ô, Angélia, abre aí o microfone, fala com a gente. Ai, boa noite, professor. Esse assunto realmente. Eu queria falar antes, Olímpio, tá todo mundo aqui no chat se manifestando triste porque a Yara vai sair aqui de São Paulo e vai para Brasília, então vai nos deixar aqui na Unisa. Mas, Yara, por favor, se manifeste. Bem, boa noite, professor. Eu realmente sou muito. É um assunto que me mexe demais comigo, pela vivência, né, da obstetrícia. A gente realmente, todo mundo na residência tem contato com menor de idade, que com 11 anos, 12 anos que engravida, essas situações são muito tristes. É, as pessoas que são vítimas de violência sexual, que não são engravidadas, já sentem dificuldade de viver, de sobreviver à violência sexual só por sem ter engravidado, às vezes até sem ter sido estuprada. Imagine a pessoa que foi estuprada e que foi engravidada, né? E aí vem com aquela conversa de e a vida do feto, né? E dá vontade logo de falar um palavrão. Eu sou bem honesta com o senhor, tá? Mas é, o que o senhor fala de argumentação para essa coisa tosca de que temos que preservar a vida do feto, tá? Que o feto não teve culpa. Esses dias me perguntaram quando é que o coração do quando é que o feto é considerado vida? Quando é que considera vida? É assim, São reflexões bem filosóficas é, essas, né? Sim, é bem filosófica, né? Porque eu não sei te responder isso. Eu não sei, assim. Eu sei que o que eu digo é que, quando pergunto, o senhor é aborteiro? O senhor é a favor do aborto? Não, sou completamente contra. Angélia. Eu é, trabalho, o assunto deve ser trabalhado no mundo todo, em todos os países que respeitam a ciência, respeitam o Estado democrático. Todos os países que a gente acha lindo para visitar, que acha mais avançado que o Brasil, trata o assunto de acordo com a ciência. Não é porque eles são aborteiros, não. É porque eles sabem que é um problema de saúde pública. E eu descriminalizando o aborto, eu diminuo o número de aborto. Porque eles têm uma ideia, Yara, né? Que chama Yara, Angélia Iara. Yara, é que existe uma mulher diabólica, uma bruxa, que ela gosta de abortar. É uma visão muito misógina, como fosse assim, as mulheres malvadas gostam, Não existe isso. A mulher quer ter ajuda, ela não quer abortar, ninguém quer abortar. Agora, você colocar, a pergunta não é essa, como começa a vida, quando não começa a vida, eu não tenho essa resposta. É assim, é justo a gente achar que a mulher é criminosa, ela deve ir para a cadeia? É justo a gente matar as mulheres? Isso diminui o número de abortos em algum lugar do mundo? Não diminui, certo? Só tem sequela. A gente não resolve tudo com lei. Existe ciência nas leis também, no jurídico. Os juízes sabem que não, nem tudo resolve com a lei. Yara, perguntar a você: você é a favor de criança na rua pedindo esmola? Não. Então vamos fazer uma lei que a partir da manhã em São Paulo está proibido criança pedir esmola na rua. Eita, que boa ideia, porque ninguém pensou nisso. Aí vai acabar o problema. Não resolve. É como teve uma lei, tinha uma lei também, há 20 anos atrás, que adultério era crime, reclusão de 2 anos. Aí acabou essa lei, aí é o fim da família brasileira, vai todo mundo transar com todo mundo. Não, aquela lei só servia para os homens matar as mulheres, que Eu ele achei alegava que era peculiar essa defesa da aí. honra. Só funcionava para as mulheres, com Só para as certeza. Porque mulheres, como porque a mulher passando a ser criminosa. O homem não, mas a mulher, ele diz, ó, tem uma lei que ele infringiu, ela é criminosa, eu matei uma criminosa. Então servia para atenuar o crime do homem. Como também, tu não pegou isso, não, mas eu peguei quando eu era criança, eu me lembro do padre na igreja, eu com 10 anos, ele falando que era o fim da família brasileira, que estava em pauta a possibilidade de ter o divórcio no Brasil.
Eu me lembro religioso dizendo que só Jesus, Deus, que casa, que o divórcio ia acabar a família. Isso é uma destruição da família brasileira. Então, minha gente, não é possível que a gente continue com esse mesmo discurso. Eu penso em ciência, eu não penso em obscurantismo, em misoginia, em preconceito, em ignorância. Eu procuro saber como é que enfrenta o problema, para diminuir o problema, para que não tenha aborto. Então, é trazer esse problema. Exatamente. Ó, Yara, eu sou mais velho que vocês. A Yara, tu não acredita, não. As pessoas fumavam dentro do hospital. Os médicos fumavam no Fumava no bloco cirúrgico, aeroporto, né? Dentro do avião, né? fumavam dentro do avião, fumava no Eu cinema. peguei. A gente fumava num bloco cirúrgico. Dentro do bloco cirúrgico, esperando a cirurgia, saía para fumar um cigarro e voltava dentro do bloco. Então, veja, hoje quase ninguém fuma no hospital e não prendeu ninguém. É apenas ação educativa, né? Não é. A mulher procurando ajuda. O que acontece, Yara? Quando você criminaliza o aborto, vou dizer uma historinha que inviabiliza a medicina, eu falo sempre isso. A relação médico-paciente é uma relação de verdade, de confidencialidade. Se o problema dela é um crime, que é o aborto, ela procura a gente, provocou um aborto, colocou uma sonda que tem pouco dinheiro. Ela está com infecção, ela está com abortamento infectado. Aí você chega lá, ela está acompanhada com alguém, aí você é virgem, ela vai dizer que é. E começou quando? Começou ontem, febre. E o que é que está sentindo mais? Uma dor baixo o ventre. E a urina arde? Arde, doutor. Aí é a cistite. Você vai passar um antibiótico para cistite, um abortamento infectado. Ela vai embora. Daqui a 4 dias, 3 dias, ela volta em sepse. Porque inviabilizou a medicina, porque não pode ter a verdade. Ela não pode falar a verdade. E a gente erra o diagnóstico. Isso é a diferença entre a vida e a morte. Então todo mundo tem uma historinha dessa assim, olha, ela não falou a verdade, não foi culpa minha, mas ela não falou porque ela não pôde. Por que tristeza. Aí em São Paulo, ainda bem que Pernambuco não, viu? Mas em São Paulo, as mulheres são denunciadas pelos médicos e por enfermeira. Aqui em Eu Pernambuco já não vi tem isso, isso, professor. não. Aqui são as vizinhas, certo? São as mulheres pobres, são denunciadas pelos médicos. Então, a população pobre não confia nos médicos, tem como inimigo, isso inviabiliza a medicina. A gente se afasta, não tem rapport, não tem anamnese para saber a Comentário, verdade. comentário do chat aqui, professor. Sabemos que quem não tem acesso ao aborto é a classe pobre. Com dinheiro, Claro, é claro. É comentário do uma coisa chat. tão ótima. Olha, aqui teve um Mulher negócio preta. há 5 anos atrás, teve a Zika aqui, certo? Foram 422 crianças nasceram com Zika. 422 crianças pobres de comunidade. Não Zika e teve microcefalia, ninguém, certo? microcefalia, não Perfeito. teve ninguém do bairro de Boa Viagem. Aí eu estava Olha, no Panamá, um mexicano chegou lá, doutor Alípio, eu queria tentar com o senhor para treinar português. Eu tenho uma clínica em Mérida e outra em Yucatán, lá perto da Cancún, certo? E a Cancún. minha clientela é tudo brasileiro. Eu tenho uma clínica de aborto privado. Eu cobro US$ 300, certo? E eu tenho muita gente que vai da Praia de Boa Viagem. E agora com esse negócio da Zika, tá cheio o meu consultório. Eu tenho que treinar português. Então é assim, é um Brasil faz de conta, né? É um problema É a que é para disparidade fora. do acesso Exato. a A uma gente sabe situação que é que, de olha, saúde e outra pública. coisa, bota registro em lei, se você procurar em um hospital privado, não consegue. Agora, se for ilegal, acontece. Você falsifica prontuário e faz. Mas o legal não acontece no privado, só no SUS. Os ilegais acontecem no privado. E não aparece. Bom, acho que o doutor Olímpio falou sobre ouvir uma coisa na igreja. Eu queria tocar num assunto peculiar, doutor Olímpio. Eu queria que você explicasse para a gente como é que você conseguiu ser excomungado 2 vezes. Eu sei que isso é um assunto delicado aí. Não, a primeira vez eu fui excomungado, tinha um arcebispo aqui, terrível. Tá vivo ainda, Dom Cardoso. E era horrível. Ele saiu. Tiraram Dom Helder Câmara, para quem não sabe, Dom Helder Câmara é um humanista e foi indicado até para o Prêmio da Paz. Não foi porque os militares não deixaram, mas é um cara humanista, né? Aí foi mudando as coisas, botaram um cara com o oposto dele.
E teve na prefeitura do Recife, eu era presidente da Sociedade de Ginecologia. Aí a secretária de saúde me procurou, Olímpio, o que é que você acha de a gente oferecer na Carnaval do Recife, além da camisinha, a pílula de emergência? Naquela época, com receita médica. Aí, vocês vão ter médico? Vai. Eu acho uma ótima ideia. Aí eu dei uma entrevista no jornal, parabenizando a prefeitura, que além da camisinha, ia ter a pílula de emergência, defendendo a pílula de emergência. Aí o arcebispo me excomungou a primeira vez, dizendo que ia promover a destruição da família, ia promover a promiscuidade no carnaval, e que a pílula do dia seguinte era abortiva, que eu estava excomungado. Aí, 2, 3 anos depois, teve um caso, uma menina da Lagoinha, que é uma menina de 9 anos, grávida de gemelar. A Lagoinha é A Recife? Lagoinha é uma É cidade muito Pernambuco? pobre aqui do Agreste, perto de Caruaru. Certo. Conheço E a Caruaru. menina chegou no IMIP, e ficou lá internada. E o pessoal ligou para mim, Olímpio, olha, ela tem um risco de morte, e a gente quer, a mãe não quer a gravidez, mas sendo que o terreno do IMIP é da Santa Casa. E o arcebispo é conselheiro, disse que não ia permitir na Santa Casa. É o mesmo arcebispo que comungou, é ele mesmo. Aí tá danado. Aí a gente combinou com o movimento de mulheres de raptar a menina, que raptar não, TV alta, o movimento religioso estava na frente e ela saiu dentro de um carro escondido e foi para a gente, um mau segredo, e internou no serviço da gente e a gente fez tinha 17 semanas. A altura do fundo útero é no Rebolo Costal, a menina tem 1,32 m. Aí, pronto. Aí, quando ele soube no dia seguinte que tinha resolvido o caso, aí me excomungou pela segunda vez. Isso aí Nossa. chegou no Vaticano, aí teve passeata na Espanha a meu favor, dos médicos, não sei o quê. E a população brasileira, em pesquisa, mostrou que 95% da população ficou do meu lado. Eu me sentia um popstar. Eu andava na rua, o pessoal me aplaudia, parava na padaria, todo mundo me aplaudia, tirava foto. No posto de gasolina, o bombeiro queria tirar foto comigo. Onde andava era aplaudido, tá vendo? Então, quando você traz um caso real, né? Aí as pessoas dizem, puxa, vida, podia ser a minha filha. Isso é um absurdo. Eu sou contra o aborto, mas nessa situação não ia matar a menina, gemelar, não é? Uma menina de 9 anos com a boneca. E o cara estuprava a menina de 9 anos e a irmã de 14 anos com oligofrenia. A outra não engravidou porque ela usava neuroléptico em altas doses que tinha convulsão. Ele transava com as duas. A mãe trabalhava e o padrasto transava as duas. Só engravidou de 9 anos. Mas Isso, foi isso preso. sem falar naqueles casos e as violências são tão recorrentes que muitas vezes elas têm um filho vítima de violência e volta grávida depois de algum tempo, não é isso? Ou interrompe uma Ô, gestação, Felipe, engravida de novo. Felipe, tem outro caso horrível. Eu passei até num grupo que a dona Severina contou novamente. Logo depois de sair, para o meu choque, eu soube a notícia em Caruaru que uma menina, uma mulher, Severina, tinha matado o pai. E ela foi presa. Ela assassinou o pai. Aí vai ver a história dela. Filha única, morando com a mãe e com o pai, nunca foi à escola. Engravidou 12 vezes do pai. Teve 5 filhos, 7 abortamentos espontâneos. Tudo no hospital de Caruaru, fazendo para Natal. Ia para a missa, mas não ia para a escola e aparecia grávida. Então, todo mundo desconfiava que tinha alguma coisa errada com aquela menina que nunca saiu de casa, não tinha amiga, não tinha aniversário. Ela só saía para parir. Ela teve 5 filhos. Aí tinha uma filha de 11 anos, uma de 9, uma de 7, uma de 13 e 2. A de 11 anos chegou chorando à noite, dizendo: Mamãe, essa de 11 anos conseguiu ir para a escola. Aí teve alguma noção de educação sexual. E percebia que a casa dela era diferente, as psicólogas tinham percebido isso. Mamãe, o vovô, o papai, tentou me possuir. A mãe matou o pai e se entregou. Ele disse, aquele monstro acabou com a vida, minha vida, mas nunca Das minhas deixaria filhas, né? acabar com a vida da minha filha. Ela foi presa, saiu no noticiário internacional, em corte interamericana. Foi para julgamento popular. 12 votos inocentando. Quem foi punido foi o Estado de Pernambuco. Ela ganhou a pensão e reconstruiu a vida dela.
Imagina a gente, Felipe, você sabe que eu tenho representação na Figo. Aí tu Não, sabe para o não, Congresso, não, aí não, pergunta, tu é de que país mesmo? Eu sou do Brasil. É aquela história. Onde aconteceu? Eu, pior, foi no meu estado. Aí é, digo, e vocês são gente? Vocês são médico mesmo? Ou são bicho? Vocês acham normal isso? Vocês não fizeram nada? E foi atender por médico? Que gente é essa, gente? Onde vocês estão? Quer dizer, eu fico envergonhadíssimo, certo? Quando tem, e ainda mais quando tem um CFM desse. Um CFM que vem negacionismo desde a pandemia, contra a ciência, e o pessoal sabe. A Figo fez uma nota contra o CFM, dizendo que a Figo disse que essa PL do Conselho de proibir, não sei o que tem os conselhos, é antiética, é saiu, anti-ciência e ética. saiu a nota da Figo saiu fazem 2 semanas, se eu não me Duas engano, não é isso? semanas. 2 semanas. É. Então a gente passa vergonha lá fora. Aí eu estou dizendo, já estou aproveitando o momento de mudar o CFM agora, na eleição de agosto, viu? Procurar uma chapa aí de São Paulo, vamos deixar esse pessoal, porque se ganhar a maioria, continua tudo igual. Aí tem que mudar o CFM. Bom. Queridos, eu vou abrir para perguntas. Na verdade, está sendo um debate. Eu não tenho nem palavras para falar, viu? Eu queria estimular aí os residentes a tirar dúvida, alguns professores a participar, perguntar, enfim. Fiquem à vontade, queridos. Não é um tema fácil. Eu sei que quem pensa diferente geralmente não participa, né? É uma pena, porque eu gosto muito de conversar, certo? E você sabe, né? Você sabe, Felipe, o concurso de residência a gente recebe do Brasil todo. Gente de outras escolas, vem com as suas verdades. Aí chega no CISAM, é um serviço que tem isso. Eu sei que tem dificuldade, mas eu garanto a você que a gente não criou um serviço separado exatamente para expor os alunos, os profissionais, ao sofrimento das mulheres. Porque eu acho que é o contato, é você ter uma ideia e ver a realidade, você muda o seu jeito de encarar o assunto. Sabe por que eu digo isso? Porque essa é a minha história. Até 8 anos de formado, eu me formei em 85, 86, até 8 anos, até 94, eu era objetor de consciência, certo? Mas de tanto ver as mulheres morrer de perfuração uterina, e depois eu fiz meu mestrado, eu tive como co-orientadora a sorte, a professora Ellen Hadi, professora Danilo Faundo, que é uma socióloga. E ela me mostrou, assim, outro mundo. Eu comecei a estudar abortamento, abortamento provocado. Ela preencheu um questionário que a paciente respondia e eu descobri que aquelas mulheres que negavam que era abortamento provocado, não era provocado. Ela não dizia que não tinha coragem. E eu perguntava sobre método contraceptivo, ela não sabia nada. Aí foi aí que, estudando e olhando para o outro olhar, que me mudou bastante, certo? Mudou não, completamente. Aí eu digo assim que a minha história, é por isso que eu digo assim que era importante ter pessoas igual a mim, como era quando eu era residente, certo? Que foi mudando. A única coisa boa, né, Felipe, na vida da gente, do envelhecer, é tornar um ser humano melhor. Pelo menos é aí. Como você vai aprendendo com sofrimento e vai vendo, ó, eu acho que eu sou melhor do que há 10 anos atrás. Mas ficar velho para piorar, eu quero ser um velho feliz. Eu não quero ser um velho ranzinza, raivoso. Eu quero ser uma pessoa de, poxa, eu tenho orgulho, fiz tudo que era possível para diminuir o sofrimento das pessoas, né? Então é isso aí. Ô, Felipe, Opa, posso me Vitor, Salve, manifestar? Vitor. o Felipe fugiu. Não, voltei, tô aqui, ó, tô aqui, tô aqui. É que eu tive que mudar da sala, meu computador tá dando uma interferência estranha aqui. Eu tinha na fila que eu vi aqui o Thomas com a mão levantada e a Beatriz. Eu não sei se o Vitor também quer fazer pergunta. Quer fazer pergunta, Vitor? Eu queria me manifestar um pouquinho. Então, por favor. Você Tá você bom? está de convidado, Vitor, você tem a palavra. Depois do Thomas, depois a Bia, por favor. Obrigado. Olímpio, prazer Oi, Vitor. falar com você. Sou da Unifesp, trabalhei no interior durante 9 anos. Eu era médico, eu não era GO, eu fazia tudo. Uma das coisas que acontecia, geralmente a provocação do aborto com aquela agulha de crochê, sabe? Aquela agulha de crochê, depois chegava lá e tudo. Então, o que que acontece? Um problema de saúde pública mesmo,
Mas o que está faltando para nós? Educação continuada, sabe? Educação continuada para os colegas e ensinar desde a escola o que acontece, e não simplesmente dizer, olha, você escolhe o sexo, seja menino ou seja menina. Não. Eu acho que assim, a educação sexual tem que ser explicada. Olha, se o pai vem, se vem olha, mostrar as coisinhas, fale para o pai, fale para a mãe. Isso é o mais importante. Agora, em relação ao aborto, por exemplo, a anencefalia, aquilo que o Felipe falou, hoje, uma pessoa estuprada não precisa fazer nível. É só chegar na UPA, ou nos locais, e ela diz que foi estuprada e automaticamente é feito o aborto. O importante é fazer o aborto no primeiro trimestre por causa das comorbidades que podem acontecer. Então, o que acontece? Quando você tenta fazer, por exemplo, uma cistolia, eu faço medicina fetal. E é um negócio meio chato. Viu? Cistolia não é fácil. Eu faço medicina fetal e... Bom, então o que acontece? Quando a paciente chega, às vezes, ali na Unifesp, por exemplo, tem um rim policístico infantil, incompatível com a vida. Aí vai, até você manda uma carta para o juiz, aí quando volta já está com 26, 27 semanas. É muito mais complicado, o misoprostol não pega, tem que fazer, demora muito para fazer o parto. Às vezes, tem que fazer curetagem puerperal. Então, eu acho que assim, seria muito importante fazer uma corrente para que aconteça isso antes das 22 semanas. Educação continuada e educação nas escolas. Vitor, eu concordo completamente com você, mas sendo que essas pessoas que fazem a resolução proibindo são as pessoas também que obstruem. Porque eu quero esperar do CFM. Era fazer uma campanha dizendo que é antiético os médicos não encaminhar, não oferecer o abortamento nos casos previstos em lei, não é? Mas, como eu disse a você, infelizmente não tem essa campanha. Felipe, apenas 3,6% dos municípios do Brasil existe serviço de abortamento previsto em lei. E o As pessoas. É último muito. artigo É, é de quase 10 anos atrás, o último artigo do Caderno de Saúde Pública falando onde era feito. é E tem o muito. Quer levantamento dos dizer, centros. quando a gente faz campanha para ter serviço, ela vem a bancada ao contrário, dizendo. Então, Felipe, tudo que você disse aí, Vitor, eu concordo. Ninguém quer chegar a 22 semanas. Ninguém quer. Mas é a dificuldade. E não é fácil, não, Vitor. Assim, a pessoa chegar lá sem boletim de ocorrência. Teoricamente é assim. A pessoa chega e diz. Mas, e aí eu digo, e aonde é que eu vou? Onde é que o médico vai me encaminhar? Ponto. Não é, então a gente sabe que não é fácil assim de ter esse serviço, certo? Disponível no Brasil. Eu acredito que tem que ter um amplo É, debate nacional, reuniões específicas, e, por exemplo, assim, 26, 27 semanas, não sei, eu acho que com uma ordem judicial, alguma coisa que facilite a vida do médico, porque às vezes, Olímpio, poxa, o médico fica numa encruzilhada, por fica. questões éticas, por questões religiosas, eu respeito isso. Então, É, você fazer uma assistolia numa paciente de 26 semanas, 25, 26 semanas, e você falou muito bem, o que acontece as sequelas com um prematuro de 24, 25 semanas? Enterocolite necrotizante, retinopatia, o QI abaixo da média. Então, um negócio, realmente é um isso. problema de saúde pública mesmo. Eu É acho que muito tem que ter um difícil, amplo Vitor. Eu debate. Vitor, eu compreendo completamente que eu nunca fiz. Eu acho que é muito difícil, certo? É muito difícil fazer, ver o coração batendo, se injetar e ver parar, né? Porque não foi treinado para isso. Mas tem que ter entendimento que ali você é uma coisa que você não quer fazer, mas não tem assim. É como o meu colega, os dois falam, né? Eu coloco ali como aquela menina fosse minha filha, tá entendendo? Que ela não está querendo aquela gravidez do estuprador. Aí é mais fácil olhar para a menina e esquecer um pouco o feto, porque a gente não foi treinado para isso, tá vendo? É muito difícil. Não, eu vou dizer mais, Vitor. Não é difícil para a gente só, não. Na Inglaterra mesmo, só diz 6 serviços que faz, certo? Mas tem uma vantagem na Inglaterra. Como o abortamento é permitido em todas as situações, dificilmente ultrapassa 22 semanas, porque o sistema de saúde consegue. Não existe esse negócio de criminalizar. O Como não sistema de existe saúde criminalizar, funciona, né? funciona. As pessoas podem procurar ajuda.
Aqui no Brasil, o abortamento tem um estigma. As mulheres têm medo de dizer que quer interromper a gravidez, que foi estuprada. Ó, Felipe, outra coisa, Felipe, vou só contar assim, Felipe, não é fácil. Eu atendo caso, Ótimo. e veja só, atendi um caso de Mato Grosso, olha lá, que foi mandado para a gente. Aí eu disse, por que foi mandado? Vem de avião, o pessoal consegue. Olívia, é porque ela contou, passou pela psicóloga, disse que foi estuprada no Uber, ela abriu um boletim de ocorrência. Mas ela disse que disse na psicóloga que o Uber era azul escuro. E para a médica disse que era preto escuro, preto. Aí, como houve discordância, achou que ela estava mentindo. Ou então eu recebi do Maranhão em que ela foi estuprada em casa. Aí por que ela foi estuprada em casa e por que não foi lá? Fez tudo certinho. É porque não acreditaram na história dela. Mas em casa? É, mas ela mora numa comunidade carente, muito perigosa. E o marido dela não estava em casa. E bateram na porta dela, ela abriu a porta. Se ela abriu a porta numa comunidade pobre, é porque ela queria ser estuprada. Então, são julgamentos de valor. Tu conhece o Roberto Magliano? Felipe, Olha o lá da tipo de Paraíba? coisa. Roberto Como Magliano, da chama? Paraíba. Roberto Não, Magliano. não conheço. Não, Roberto Magliano foi presidente da Sociedade de Ginecologia. Aí ele tomava conta da Cândida Vargas, que é um serviço da Botamira Chile que a gente fundou lá, criou lá. Aí ficou uma maravilha, porque no começo a gente pegava do Nordeste todo. Aí depois, não, Cândida Vargas está pegando muito caso da Paraíba. Aí a secretária da Saúde, doutor, ele mandando um caso para ir. Eu disse, tá onde? Da Paraíba? Não, tá bom, mande, mas eu não sei o que está acontecendo, o pessoal lá resolve. Aí eu pedi assistência social, que Recife, João Pessoa é pertinho, 120 quilômetros. Aí quando chega a ambulância, me chama, porque eu quero ver para falar com o pessoal da La Paraíba, com o Roberto, o que está acontecendo, mandar para cá. Aí eu fui ver, estava tudo preenchido, os termos de consentimento, responsabilidade, todo documento assinado e pronto. Aí, por que não, Valquíria, assistência social? E tu está entendendo por que o pessoal não fez? Quantas semanas? Tem mais de 20 semanas? Não, tem 12. Mas, poxa vida, 12 semanas ninguém fez. Doutor Olímpio, dá uma olhada aí aqui a história. Não, o que é que tem? É essa história. Como é essa história? Ela contava que foi estuprada na praia de Tambaba. Aí, será possível isso? Não, só pode ser isso. Porque a praia de Tambaba é de naturalista, nudismo. Aí Hum. a gente entendeu, se ela foi estuprada em Tambaba, não é um lugar de mulher séria. Então ela quis ser estuprada. O entendimento. Aí eu ligo de volta. Aí falo, ô Roberto, eu estou com uma paciente que vocês mandaram, mas eu estou lendo aqui o Código Penal, 124, mulher estuprada tem o direito. Não tem assim, com exceção da Praia de Tambaba, não. Com exceção, se for estuprado. Eu até brinquei, eu estava querendo ir para Tambaba. Eu não vou mais. Depois eu chego com minha bundinha lá, alguém crau me pega. Eu não posso nem reclamar. É, Foi para Tambaba? Ih, que negócio é esse? Então, pelo existe amor de muito Deus, né? julgamento de valor, Felipe. As pessoas julgam as pessoas, pensando, é mentirosa. Toda história. Ela foi para uma festa. Ela foi de mini saia. Aqui ia ser estuprada. Ela foi para uma festa. Conheceu um cara no primeiro dia, e bebeu com o cara e foi tirar um sarrinho no terreno do lado do muro, não sei o quê. Aí o cara chegou com outro. Então, é muito história de tirar a história da mulher, tá vendo? É difícil. Beatriz Mota, faça a sua pergunta, querida. Eu fiquei com uma dúvida técnica mesmo. Ai, tá dando eco. Pera lá, A minha dúvida. Acho que passou. Estou ouvindo, Eu estou vou. ouvindo. Beatriz, É estou que ouvindo. eu que não tava conseguindo Pensei eu falar porque eu aqui. tava me ouvindo. A questão Pensei eu aqui. Pode falar, Bia. a questão do risco de vida materno é previsto em lei, certo? Então não precisa passar por um processo judicial. Mas então quem define que é um risco à vida ou não é o próprio médico, e é isso? O próprio médico tem de dar a literatura, dar o conhecimento. A senhora tem uma doença que tem 3, 5% de risco de morte e complicação. A senhora pode piorar a sua nefropatia. Então, eu acho, o mundo acha que quem toma a decisão seria a mulher, certo? Agora, o médico não pode ter essa objeção de consciência, certo? A lei não fala de percentual. Entendeu, Beatriz? Sim, então se ela está gestante, ela tem um risco de vida, ela tem esse direito e não precisa passar por um processo judicial para Não ter direito ao precisa, aborto. não precisa. Se o médico Perfeito. colocar o diagnóstico e justificar porque está fazendo que é uma doença, tem hipertensão maligna, que há o risco aumentado de morte, não precisa dizer quantas vezes, certo? É apenas justificar
que ali assinando por 2 médicos, tendo 2 médicos assinar. De preferência, um especialista e um obstetra. Mas não é necessário, pode ser 2 médicos. É como a gente tem procurado fazer por aqui. É. Um Ó, especialista Felipe leva para e um reunião. obstetra. Ele fica mais. Ele toma um cuidado maior ainda, levar para uma reunião clínica. Agora, imagina, Felipe, que tem lugar no interior do Brasil que não tem essa reunião clínica. É, isso não quer dizer que o serviço não possa fazer, porque se ele tem misoprostol, ele pode fazer. Exato. Não é necessário caminhar para São Paulo. Ele justifica De lá que só tem um cardiologista, os dois se reúnem e assinam. Aqui em São Paulo, aqui na Unifesp, a gente já recebeu casos de uma distância bem razoável aqui na capital, até porque São Paulo, você pode andar 6 horas dentro de São Paulo de carro, né? Que não acaba. Mas o procedimento, justamente para evitar qualquer repercussão maior e para ficar caracterizado o risco de vida não iminente, né? Que a lei é vaga nesse sentido, mas que a paciente tem risco de vida, como é que eu vou falar, inaceitável, a gente faz a reunião clínica. E não, isso não é judicializado, isso está só registrado em prontuário, né? O Thomas tem uma dúvida. Fala, Thomas. Você está conosco, querido? Eu estou lendo aqui no chat. Thomas Gabriel Micros trabalha com reprodução humana e Olímpio. E é professor nosso aqui na Unisa e na Santa Casa. Fala, Thomas. Está cortando, Thomas. Ih, Thomas, não estou te escutando. Quer digitar no chat, se você não estiver no lugar com sinal bom? Ou quer tentar? Fala aí. Eu queria parabenizar pela discussão e eu tenho uma dúvida, já que ele conhece. Oi, está dando para ouvir agora? Melhorou agora? Ainda tá cortando um pouco, viu, Thomas? Mas Mas melhorou agora ou não? melhorou. Dá para ouvir. Parabenizar a discussão e mudar um pouco só uma dúvida que eu tenho, já que você conhece bem a realidade da região Nordeste, Norte, e em relação a Nordeste, né? Você vê sobre laqueadura, ainda está que isso já melhorou. Estou ouvindo. Sumiu aqui, Thomas. Alô? Oi, Thomas. Oi, tá muito ruim. Agora tá bom. Como é que é a laqueadura no Nordeste atualmente? Como é? O que, Thomas? Como é a realidade da laqueadura aí no Nordeste? Pelo Ô, que eu Thomas, entendi, é isso, Thomas? veja, bem, é o seguinte, quem é atendido pela saúde suplementar é bem mais alto. Eu não, assim, a laqueadura tubária aqui depende do SUS, né? De acordo com a lei. Tem uma lei agora que permite a laqueadura periparto, né? Que a gente não tem condição de atender a todo mundo. Ela faz do pré-natal, assina. Mesmo assim, internada, com tudo assinado, muitas vezes não consegue porque eu não tenho sala de recuperação. Eu não posso tirar o paciente da pré-eclâmpsia, da sala de recuperação, e colocar uma laqueadura pós-parto. Então, muitas vezes não consegue. Mas a laqueadura tubária é oferecido. Eu vou dizer a você os dados atuais, eu não sei dizer realmente, que eu nunca mais levantei isso, certo? Mas eu acho que não é muito diferente do resto do Brasil, não. Certo? Não é muito diferente, não. Eu não sei dizer exatamente o percentual, viu, Thomas? Não sei, não. Mas eu acredito que idade reprodutiva teve em torno de 20% ou 25%, 20% mais ou menos das mulheres de idade reprodutiva, principalmente depois dos 40 anos, eu acho que tem acesso à laqueadura tubária, sim, certo? A gente oferece também aqui na maternidade o Implanon, o implante, e a gente tem o Mirena também. Eu recebo até da Unicamp, através de. Professor Acho que Barramontes. pessoal daí o nosso amigo uruguaio, como é o nome dele, meu Deus? Professor Barramontes. Barramondes, através da Adriana. A gente recebe lotes de Mirena
embora também o governo do estado tenha comprado e abastecido a gente, entendeu? Então a gente coloca muito Mirena e implante também. Mas e oferece, claro, a laqueadura tubária, faz lá, mas fazendo vasectomia também e fazer uma recanalização tubária. Tem uma fila grande de pacientes que se arrependem. A gente aqui no Nordeste sabe quando liga as trompas, antes de 25 anos, metade se arrepende. Olha só. Bom, queridos, mais perguntas para o professor Olímpio. Residentes, professores. Só agradecer mesmo, eu amei a aula. Muito obrigada, doutor. Que bom, Bia, estou feliz. Tá vendo, ó? Olímpio, você já é amado aqui em São Paulo, tá vendo? É isso. Tá bom, Felipe. Quando tiver por Quando aqui, quiser, qualquer pessoa que queira passar por aqui para o Recife, certo? Pegar o telefone com o Felipe, toda quinta-feira tem reunião clínica. O nosso serviço é muito pequeno, muito pobrezinho, não tem nada de estrutura, não. É muito simples, certo? A gente tem 36 residentes e estamos inaugurando o centro de parto normal. A outra coisa que nós fazemos também é atendimento de pessoas trans, certo? A gente tem, principalmente homens trans. Aí tem um eu volume vi, grande de homens trans lá no CISAM eu e é a vi, maternidade de referência para parto pré-natal eu e vi, também acho que no, mastectomia. eu vi, acho que no Instagram, postagem É, de uma mastectomia masculinizadora. aconteceu agora a Foi primeira, recente, né? foi Eu vi, eu vi, quinta-feira. eu vi. A gente não fazia, vai começando agora. Ó, tem mais duas perguntas no chat, Olímpio. Ó. Uma do Warley. Do ponto de vista de infraestrutura, o que um centro capacitado para a realização do aborto legal precisa ter que o difere de uma maternidade qualquer? Gente, pessoas, nada. Eu ia falar Não isso. precisa de ultrassom com imagem, Doppler, nada, não. São pessoas com vontade de fazer, porque de ser ético, eu acho. Precisa ter o quê? Misoprostol a 1.000. Qualquer maternidade. Eu acho que a maior parte da maternidade do Brasil consegue ter vontade de escrever no prontuário e assinar o documento e não precisa nem de nenhuma tecnologia. É uma coisa barata, simples, fácil, segura, 14 vezes mais seguro do que um parto. Então, onde pode acontecer um parto, acontece o, A o interrupção de abortamento. uma Porque se tem gestação. condições de ter um parto, tem condições de ter um abortamento. Não precisa de UTI, não precisa de nada, cara. Só basta a gente mudar. É como Einstein falava, é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito. Não tem nenhuma tecnologia. O obstáculo está na cabeça da gente. Só isso. Não tem nada, não. Professora Luísa Ritcho. Luísa Ritcho está recém-nascida. Mãe, tem um bebê aí de 15 a 20 dias. Está aqui assistindo sua aula, viu, doutor Olímpio? Ela Ah, fez a pergunta aqui, ó. Então, atualmente não há limite na idade gestacional mas da lembrando interrupção que para as todos nós três. lutamos para não passar a 22 semanas. Nunca. Diferente do outro grupo, que obstrui para chegar a 22 semanas. A gente não quer de jeito nenhum. Mas se chegar, a coitada, se der todas as condições, não existe isso, minha gente, de alguém chegar de propósito. Então, a gente tem que fazer tudo para que ela não passe por esse sofrimento, entendeu? Então, meu pensamento é sempre esse, né? A gente chegar num país melhor. Eu sonho, como o Felipe também, todos nós, a gente queria que toda mulher engravidasse no Brasil fosse um motivo de felicidade. Mas a gente sabe que não é, né? A gente sabe que Bom, não deseja a gravidez, que a própria reprodução no Brasil é violenta, porque as mulheres engravidam sem querer. Um eu tenho, país em que, você falou eu, muito bem, não foi? 55% não planeja. E vou mais ou menos um terço não deseja. Olha, Felipe, quer dizer, o que a pessoa, né, ter um filho sem desejar, não querer de jeito nenhum. O nascimento, como é que você vai ter um filho se até para o animal pet, uma planta precisa de afeto? Como é que você pode sim, imaginar num país que de cada 10 pessoas, 3 nasceram sem ser desejado pela mãe? Então, a violência é muito grande. E quando a gente vê os assassinatos, tudo isso aí, está na origem, porque não tem educação sexual, não tem escola, não tem nada, né? E a gente vai largando aí, fazendo conta, e depois reclamando que esse país não dá certo. E depende da gente. Eu acho,
Olha, a gente é fundamental, nós médicos, principalmente obstetra, para mudar esse país, não para a gente, mas para os nossos netos. Tá mudo, Felipe. Ah, Olímpio, eu não sei nem como te agradecer por essa discussão hoje. Eu tenho aqui no chat diversos agradecimentos pela sua aula. Foi uma aula, enfim, a gente podia ficar aqui até amanhã te ouvindo. São relatos muito fortes e realmente é relato de alguém que foi de objetor de consciência para um defensor do direito das mulheres. Acho que é uma mudança muito grande no modo de pensar. Acho que, como você falou, o que muda o serviço são as pessoas que trabalham nele. Então, Olímpio, queria te agradecer enormemente mais Eu que uma agradeço, vez. Felipe. Olha, Felipe, uma boa coisa do professor é porque a gente luta pelas causas. Primeiro que a gente tem que ter causa para lutar, minha gente. Se você pensar que nossa causa é só ganhar dinheiro, tá muito mal. Você vai ficar velho, vai ficar ranzinza e vai infartar. É melhor ter uma bandeira. E sem dúvida nenhuma, essa vontade de querer mudar, eu tento passar para os alunos, porque eu sei, talvez não veja, mas saber que essa luta vai continuar, que ele está caminhando para o lado certo, já me contempla, Felipe, porque a gente sabe que algum dia ele está caminhando, está Sim, andando, o bonde está andando, está caminhando certo, tá certo? Então é um prazer muito grande estar com vocês. E com certeza vamos ter um momento de se encontrar, né? A gente se encontra no Congresso Brasileiro, a gente está lá, encontro com o Felipe, não certo? Eu sei se você admiro vem, muito o não trabalho. sei se você vem para a Sogesp, vem esse ano. Não, não, nunca mais eu vim para a Sogesp, faz tempo. Não, esse ano não vou. Mas é Então, lógico, se tiver um momento que for convidado, estarei, sim, sem dúvida nenhuma, que eu adoro com São Paulo. certeza. Eu fiz minha residência, E é ó, sempre um prazer ter residência, você aqui, mestrado, Olímpio. doutorado aí. Eu sou meu paulista, quer dizer, eu fiz na Unicamp, tanto mestrado como doutorado, né? Com o professor Faundes e com o Sim. Guilherme Secati. Tá certo? Aí tem muita coisa. E quando tiver por aqui, só dá um toque. Tenho o maior prazer de receber vocês por aqui para mostrar o serviço. Certamente, certamente irei, viu, Olímpio? Adoro Recife, adoro Porto de Galinhas, já fui, nossa, nem sei quantas vezes aí. É. Mas, querido, mais uma vez, obrigado. Gente, é isso. Abortamento previsto em lei. Professor Olímpio, mais uma vez, obrigado e boa noite, querido. Obrigado. Boa noite, gente. Até mais, Tchau, tá? gente. Tchau, Boa noite a tchau. todos aí. Tchau, gente.